só tem. Aleluia, amém. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é bom, sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. E no terceiro dia ressuscitou. E Ele vive, Ele vive, Ele vive para sempre. Ressuscitou. E Ele vive, Ele vive, Ele vive para sempre. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Vamos celebrar, ressuscitou meu Senhor e vamos celebrar. É 16, Atos 16, versículo 22 ao 34. Vocês estão conseguindo me ouvir direito aí? Amém? Amém já? E diz assim a palavra do Senhor: levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois lhes deram muitos açoites. Os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levantou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e o soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos da sua casa.
naquela mesma hora da noite, cuidando deles, levou-lhes os vergões dos açoutes. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus, vamos orar. Glorioso Deus e eterno Pai, te damos graça, Senhor, obrigado pela tua palavra, que será ministrada esta noite, que tu possa falar em nossos corações, Senhor, nos usando, Senhor, para fazer a tua vontade, o teu querer, Senhor. Ser conosco, nos ensina a ser homens melhores, pais melhores, mulheres, esposas melhores e filhos melhores. É no nome santo de Jesus que te agradecemos e cremos. Amém. Amém. Pode sentar. Queridos, antes de eu ministrar essa palavra, eu pedi para que Deus falasse ao meu coração aquilo que Ele queria transmitir a todos vocês. Antes de eu entrar aqui na palavra propriamente dita, eu queria colocar duas perguntas para vocês, tá? Diz assim: como tem sido nossa postura diante de pessoas que estão emocionalmente abaladas? Eu quero que você pense nisso daí. A segunda pergunta é: qual o nosso papel, nós, cristãos, para diminuir índice de suicídios que tem assolado a nossa sociedade? Valeu, cara, obrigado. Queridos, Paulo e Silas foram dois homens que foram enviados por Deus para que, com um objetivo. Eu costumo sempre dizer que Deus, ele não une pessoas. Deus, ele une propósitos. Se hoje nós estamos aqui, não é porque nós nos unimos como amigos. Ok, isso aí faz parte da vida, a gente conhece um, conhece outro, tal. Mas como cristãos, irmãos em Cristo, Deus, ele nos uniu com um propósito. Qual é o propósito? Você sabe, você tem ideia de qual seja o propósito que Deus nos uniu? Quando a gente sai às vezes para comer, a gente sai para se divertir, para comunhão mesmo, qual é o nosso único objetivo lá na mesa? É falar de Jesus. É falar dos milagres que Jesus fez, faz e continuará fazendo em nossas vidas. Muitas das vezes, quando a gente se reúne, algum dos nossos amigos diz: poxa, cara, eu estou passando por uma necessidade, estou passando por um problema familiar, estou passando por um problema conjugal, com meus filhos, no trabalho e tal. E aí sempre vem uma palavra de conforto, seja do amigo próximo, né, ali do seu grupo de amigos, ou do pastor da igreja, ou vice-versa. E aí a gente acaba, o quê? A gente acaba absorvendo aquilo ali que é bom, trazendo para nossas vidas e colocando em prática. O que é que eu quero dizer com isso? Paulo e Silas, eles não foram unidos como pessoas. Deus uniu aqueles dois rapazes, aqueles dois militantes da palavra do Senhor, com um propósito. Se você for ver, prestar atenção aqui na palavra de Deus, Paulo e Silas, eles foram mandados para uma cidade, aonde nessa cidade eles não sabiam o que ia acontecer, mas eles foram ali com um propósito, de pregar a palavra de Deus. Ao pregar a palavra do Senhor Jesus, eles foram intimidados, foram açoitados, eles foram presos, e chegou lá no cárcere, eles encontraram uma pessoa. Quem era? O próprio carcereiro. No decorrer da história, diz que Paulo e Silas, eles cantaram, eles louvaram o Senhor e eles não murmuraram. Imagina você sendo colocado numa situação adversa. Vamos dizer aqui, perdi meu emprego. Vamos dizer que eu perca meu emprego. Vamos dizer que a minha empresa entre em falência. Qual é
qual é a nossa primeira vontade? É chutar o pau da barraca logo. É fazer confusão, é brigar, é chamar nome, é se desesperar, é fazer coisas que você diz a si mesmo: poxa, eu não estava fazendo a vontade de Deus, eu não estava pregando a palavra de Deus, eu não estava falando do amor de Deus para as pessoas. Como é que isso acontece na minha vida? Por que Deus permitiu que isso acontecesse na nossa vida? O primeiro momento que a gente tem na nossa vida é de raiva, é de murmuração. E Paulo e Silas foram diferentes. Eles não murmuraram. Eles entraram ali porque eles sabiam que havia um objetivo. Havia um propósito deles estarem ali presos. Havia um propósito deles terem chegado naquele local, terem pregado a palavra de Deus, mas mesmo assim terem sido presos. Porque existia uma pessoa que iria tirar a sua própria vida, que era o carcereiro. E aí eles chegaram naquele local. Ao invés deles murmurarem, ao invés deles falarem coisas adversas, falarem, dizer que Deus não salva, que por que eles estão ali, se eles estão pregando a palavra de Deus, por que eles foram açoitados, por que eles foram humilhados e por que eles foram presos. Eles fizeram o contrário, eles louvaram, eles engrandeceram, cantaram louvores ali a noite toda. Os outros prisioneiros que ali estavam também, eles ouviram aquilo ali e provavelmente também cantaram junto com eles. No decorrer da história fala que houve um terremoto ali naquele momento, que a gente sabe que não foi um terremoto, mas foi a própria mão do Senhor, o próprio Deus ouvindo o clamor daqueles dois, e aí fez com que aquelas prisões caíssem. Aquele homem lá, o carcereiro, muito nervoso, porque ele sabia que a ordem que tinha sido dada a ele era para que ele guardasse aqueles dois homens. Por quê? Porque eles estavam pregando a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus que eles expulsaram o espírito de adivinhação de uma moça, eles pregaram para outras pessoas, e aquilo começou a incomodar as pessoas daquela cidade. E aí veio a prisão deles. E aí Paulo e Silas, naquele momento de louvor e tal, tudinho, quando as cadeias caíram, quando eles de fato foram libertos, aquele carcereiro achou que era melhor ele tirar a sua própria vida. E aí eles gritaram lá de dentro: não faça isso, nós estamos aqui. Por que eu iniciei a palavra com uma pergunta? Porque muitas das vezes nós somos Paulo e Silas, mas nós agimos ao contrário do que Paulo e Silas eles fizeram. Muitas das vezes nós agimos de altivez, muitas das vezes nós agimos impulsionados pelos nossos problemas, impulsionados por coisas que são adversas ao nosso dia a dia. Não é fácil nós passarmos por uma prova cantando louvores. Quem aqui já passou por uma prova cantando louvor? Levante sua mão aqui. Não é todo mundo. Não é fácil. Não é fácil você estar passando por uma prova com seu filho, talvez nas drogas, está passando por problemas no casamento, está passando por problemas na empresa, por problemas no trabalho, e você simplesmente achar que é normal e dizer: nossa, eu estou desempregado, agora eu vou cantar louvor, Senhor e tal, não sei o quê, levantar a mão. Não é fácil. Para você fazer isso, você tem que estar muito dependente de Deus. E era isso que esses dois homens estavam fazendo. Eles eram extremamente dependentes de Deus. Porque Deus os mandou para um lugar onde eles não sabiam o que iria acontecer com eles. Imagina você, Deus te mandar para um lugar onde você não sabe o que vai acontecer. Imagina nós, que fazemos parte da célula,
e de repente chegar um irmão lá, desesperado, sabe, cheio de problemas, cheio de situações, e chegar ao teu lado lá, sentar contigo e dizer: ei, eu preciso de uma palavra, me ajuda. Se você não estiver preparado emocionalmente, e essa emoção não é nossa, a emoção, ela é de Deus, é o caráter de Deus na nossa vida. Se você não tiver o caráter de Deus, se você não estiver exercitando aquilo que Deus tem colocado todos os dias na nossa vida, louvar, ler a palavra, ocupar a mente com coisas do céu, você não vai conseguir ajudar aquele irmão. E aquele irmão, provavelmente, ele vai sair dali e vai suicidar a sua própria fé. Porque a gente fala aqui sobre suicídio de uma pessoa, de tirar a sua própria vida, mas o pior suicídio de uma pessoa é a fé. E a pior coisa é quando nós somos responsáveis por isso. Quando nós somos responsáveis por isso. Quando nós vamos para a célula mal-humorado, quando nós vamos para a célula brigado com o esposo ou brigado com os filhos, quando nós vamos para a célula fazer a obra de Deus e você não está conectado com Deus, porque você veio de um dia de trabalho muito atribulado, você veio de situações que não te conectaram com Deus. Eu costumo sempre dizer assim: olha, quando a gente estiver na célula, quando a gente estiver louvando, quando a gente estiver engrandecendo, cantando louvores ao Senhor, nós precisamos estar conectados com Deus. Se eu não estiver conectado com Deus, como é que as bênçãos de Deus vão chegar na minha vida? Há uma barreira. Há uma barreira. Aqui não havia barreira. Haveria a possibilidade de se ter. Tinha que ter uma barreira aqui, porque esses homens tinham sido presos. Esses homens tinham sido açoitados e humilhados por causa da palavra do Senhor Jesus. Mas eles chegaram lá e fizeram o quê? Cantaram louvores a Deus, glorificaram a Deus, não perderam sua fé, e ao final de tudo, uma alma se rendeu ao Senhor Jesus. Ao final de tudo, não somente uma alma, mas a casa, a família desse carcereiro se rendeu aos pés do Senhor, e o Senhor entrou com salvação, aonde ele disse: eu e minha casa hoje reconhecemos que Deus é Deus e que Deus é o Senhor das nossas vidas. Esse foi o propósito que Deus colocou para esses dois homens, para que eles fossem até ali sem saber o que fazer, mas com o propósito de salvar uma vida. Talvez, quem sabe, eu não sei, porque eu não estava ali, nenhum de nós estávamos, não tem nada na história que fale sobre isso, mas talvez aqueles homens, aquele homem fosse realmente tirar sua vida, porque talvez já fosse previsto um terremoto ali, e aqueles presos fugissem, e aí ele tiraria a sua vida, e aquela vida, juntamente com a sua casa, não aceitariam, não conheceriam a graça do Senhor Jesus. Eu vou terminar aqui com 3 pontos que a gente precisa ter na nossa vida. 3 pontos. Responsabilidade em pregar a palavra de Deus. Nós, como cristãos hoje, fugimos de uma grande responsabilidade, que é falar da palavra de Deus. Quantos cristãos 007 nós temos? No trabalho, na escola, na própria família, nós temos. Que se omitem em falar da palavra de Deus, em chegar lá do lado e dizer: vizinho, você está precisando de uma ajuda? O que é que você está precisando? Eu vou te ajudar. Ah, não sei o que, vamos orar. Nós não conseguimos fazer isso. Nós temos que ter responsabilidade com a palavra de Deus, anunciar o Evangelho. Esses 2 homens, eles foram ali com esse propósito, de anunciar o Evangelho, e Deus os honrou, Deus os livrou do cativeiro, Deus fez com que aqueles homens fossem vistos
por uma família que não conhecia Jesus, mas que a partir daquele momento conheceu ao Senhor Jesus, se rendeu, foi salva e Deus entrou com provisão naquele lugar. O segundo ponto, entender que o Evangelho de Jesus é a resposta que o mundo precisa, não é a política, não é o meu dinheiro, o meu status financeiro, o meu carro do ano, é Jesus. Só Jesus pode salvar a minha família, a tua família. Só Jesus pode entrar com provisão na tua casa. Só Jesus pode fazer com que os teus filhos saiam da droga. Só Jesus restaura. Não temos que confiar em cavalos e cavaleiros. Temos que confiar no Deus, sobre o Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor e Salvador. O terceiro ponto é a postura que nós devemos ter diante do Evangelho. Existem pessoas que não têm postura, não é postura de se comportar, mas é postura de vestir a camisa e dizer, olha, eu sou cristão mesmo, e eu repudio essas coisas do mundo. Tem muitas pessoas que ainda estão enraizadas em práticas mundanas e não conseguem viver de fato a palavra de Deus. A gente precisa olhar para dentro de si e ver o que está faltando, o que falta na minha vida, o que é que eu preciso me consertar. Uma coisa é certa, queridos, o que eu preciso fazer, Deus não vai fazer. Aquilo que Deus tem que fazer, Ele vai fazer. Mas aquilo que eu preciso fazer, as mudanças, as minhas atitudes, as minhas posturas, as minhas colocações, o modo de falar, o modo de agir, o modo de tratar meu irmão, e isso precisa ser mudado de mim, isso sou eu. E se nós não fizermos isso, infelizmente, o Evangelho na nossa vida, ele não é valioso. E para finalizar, pessoal, nós precisamos abraçar mais, nós precisamos dizer mais que Jesus te ama. Isso é uma prática que muitos cristãos eles não fazem, eles não abraçam. Você sabia que a atitude, ela vale muito mais do que palavras? A atitude, queridos. A atitude de você chegar com uma pessoa e você apenas abraçá-la, sem falar nada. Se o verdadeiro amor de Deus estiver dentro de ti, enraizado, aquele amor que está no teu coração, automaticamente ele vai passar para aquela pessoa. E aquela pessoa vai sentir paz. Aquela pessoa vai querer saber o que é que tem dentro da tua vida. O que é que tem dentro de ti que traz paz, que traz alegria, que traz amor, que traz gozo. Eu vou contar um breve testemunho. Eu tinha 14 anos de idade. Breve testemunho, 5 minutos. Eu tinha 14 anos de idade. Eu tinha tido um dia extremamente atribulado. Olha lá, né? 14 anos de idade, dia atribulado. Eu tinha pego uma prova no colégio que eu fiquei muito triste. Saí, era o meio-dia do colégio, atravessei a rua, esperei o ônibus por mais de 1 hora na parada. Mais de 1 hora. Peguei o ônibus mordido. Estava com muita fome, muita raiva. E eu não era cristão, mas eu já tinha ido na igreja. Conhecia um pouco. E aí eu passei em frente a uma praça. O ônibus veio bem devagar. E eu dizia, mas esse ônibus demora muito. Eita, eu quero chegar em casa. E o ônibus bem devagar, bem devagar. E algo me fez olhar para aquela praça lá. Quando eu olhei, eu vi uma menina sentada na praça. E eu olhei aquilo ali, ela sentada com a bolsa segurando assim, só ela. Era 1 hora da tarde. Eu lembro benzinho como se fosse hoje. 1 hora da tarde. Ela abraçada com a bolsa, assim, com a cabeça, né? Entre as pernas aqui a bolsa. Uma menina muito bonita. Cabelo curtinho. Não era não. Escuta só, presta atenção. Te liga aí na parada. E ela muito bonita, sabe? E algo me fez descer do ônibus. Eu desci do ônibus.
Eu desci do ônibus e atravessei a rua. Quando eu cheguei lá, era uma amiga minha. Uma conhecida minha. Peraí, te liga aí. Era uma conhecida minha. Quando eu cheguei lá, eu sentei do lado dela. E ela chorando copiosamente. Copiosamente. Chorando. Eu perguntei para ela assim, eu disse, o que está acontecendo? Ela disse, eu vou me matar. Ela falou para mim. E ela não me olhou. Ela disse, eu vou me matar. Eu vou sair daqui, eu vou me jogar na frente do ônibus ali, eu vou me matar. E aquilo tomou meu coração de uma maneira que eu comecei a chorar naquele momento. Porque eu disse, o quê? 14 anos, sem conhecer nada do Evangelho, o que é que eu ia dizer para essa menina? O que é que eu ia falar? A minha vontade foi de sair correndo e chamar alguém, mas eu não conseguia me levantar do banco. E alguma coisa me disse assim mesmo, só abraça ela. Só abraça. E eu só abracei aquela menina. Imediatamente eu fiz isso. Eu não falei uma palavra. 5 minutos depois ela levantou os olhos. Ela me olhou assim, ela disse, alguma coisa saiu de ti e passou para mim. E eu não quero mais me matar. Ela me olhou assim, ela disse, olha, é tu que está aí do meu lado, não sabia. A mente dela estava tomada. O que é que eu quero dizer, para finalizar aqui, os meus relógios ali atrás já. Você tem muito mais do que eu tinha naquela época. Nós temos hoje o amor de Deus. Não se prive de abraçar, não se prive de ir na casa dos seus amigos, não se prive de ir na casa dos seus parentes e dar um abraço neles. Diga que você os ama, diga que Deus vai entrar com provisão na vida deles. Amém, queridos? Deus abençoe.